de começar, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre o meu trabalho. Meu nome é Gabriela Stephanie, eu sou estudante de doutorado da Unesp de Jaboticabal. O meu orientador é o professor Tonhati, também da Unesp de Jaboticabal. Nosso trabalho contou com a participação do professor Dr. Mário Luiz Santana Júnior, da Universidade Federal de Rondonópolis, e da doutora Lenira Alfaro, ela é pesquisadora no Instituto de Zootecnia de Sertãozinho. Então, nós avaliamos os efeitos do estresse calórico sobre a produção de leite de búfalos no Brasil. Os búfalos, eles são reconhecidos por sua rusticidade, pois eles conseguem se adaptar em ambientes adversos. Então, eles representam uma boa opção de criação onde os bovinos não conseguem se adaptar. Isso tem contribuído muito para o crescimento de búfalos no Brasil e no mundo. Apesar dessa rusticidade, alguns trabalhos na literatura relatam que os búfalos mostram sinais de sofrimento quando expostos à radiação solar. Isso porque eles possuem uma pele negra e uma pelagem escassa, além de uma reduzida capacidade de transpiração. Então, o estresse calórico, ele é definido como o estado que provoca um desequilíbrio no organismo do animal em resposta ao ambiente. Então, o animal, ele reduz seu consumo de alimentos e aumenta a ingestão de água. Então, ele deixa de se alimentar para procurar sombra, para procurar água para emergir. E isso causa uma redução na eficiência da produção de leite. Então, o índice de temperatura e umidade, conhecido como THI, ele foi desenvolvido como um preditor do estresse calórico em diversos animais, em gado, em bovinos de leite, búfalos. Então, esse THI, ele permite quantificar as perdas na performance devido ao estresse calórico. E, então, alguns estudos, em outros países, eles relataram que há um declínio na produção de leite de búfalos devido a um aumento no índice de THI. E no Brasil, apesar de vários estudos terem ressaltado a importância de estudar o estresse calórico em búfalos leiteiros, nenhum estudo de fato avaliou o impacto sobre a produção de leite. Então, nossos objetivos foram quantificar as perdas na produção de leite devido a um aumento no THI e identificar um limiar de estresse calórico. Seria, então, o THI limite máximo que os animais conseguem suportar antes, então, de exibir uma queda na produção de leite. Então, nós utilizamos 53 mil registros de produção de leite no dia do controle, pertencente a 3.179 primeiras lactações, foram coletados entre 1987 e 2018, pertencentes a 6 rebanhos de 3 estados do Brasil, que serão o Rio Grande do Norte, São Paulo e Ceará. Os controles leiteiros utilizados foram coletados entre os dias 5 e 305 da lactação. Então, formamos os grupos de contemporâneos utilizando o rebanho, ano e o mês do controle leiteiro. Cada grupo de contemporâneo deveria conter no mínimo 4 animais. E a produção de leite no dia do controle acima ou abaixo de 3 desvios padrão da média do grupo foram eliminados. As variáveis climáticas utilizadas foram a temperatura diária de bulbo seco e a umidade relativa do ar. Foram registradas todos os dias às 9, às 15 e às 21 horas, em 4 estações meteorológicas localizadas a menos de 50 quilômetros da fazenda. Então, as variáveis climáticas foram colocadas no índice THI, que seria a fórmula indicada pelo NRC de 1971. Aqui T seria, então, a temperatura diária de bulbo seco. O R seria a umidade relativa do ar. Alguns trabalhos, eles relatam que as variáveis climáticas de alguns dias antes do controle leiteiro explicariam melhor a variação na produção de leite do que somente as variáveis climáticas no dia do controle. Então, baseado nisso, a gente fez uma pré-análise, eu não coloquei aqui, testando alguns dias, utilizando o THI médio de 7 até 1 dia antes do controle leiteiro. Então, o THI médio de 5 dias explicou melhor a variação na produção de leite do que somente as variáveis no dia do controle. Então, o THI utilizado nessas análises seria a média de 5 dias, então, seriam 4 dias antes e o dia do controle leiteiro. Então, esse THI médio de 5 dias, nós analisamos o efeito dele sobre a produção de leite,
utilizando o PROC Mixed do SAS. O método utilizado foi de máxima verossimilhança. Os efeitos aleatórios incluídos no modelo foram o efeito de animal, ignorando a relação genética entre eles, e o efeito residual. Os efeitos fixos foram o grupo de contemporâneas, a frequência de ordenha, 1 ou 2 vezes ao dia, a idade da vaca ao primeiro parto, e o THI, então, foi aninhado como uma covariável de efeito linear dentro das classes de dias em lactação. As classes foram formadas de 50 em 50 dias, de 5 até 305 dias da lactação. Então, o LS-min da produção de leite, seria a média dos quadrados mínimos, eles foram estimados em função do THI. Então, com isso, a gente tem o efeito médio do aumento de 1 unidade de THI sobre a produção de leite estratificado pelas classes da lactação. Em seguida, nós utilizamos o LS-min da produção de leite daquelas classes de lactação que foram mais negativamente afetadas pelo estresse calórico e analisamos a média delas em uma regressão linear por partes com 2 fases. Analisamos através do PROC-anilin do SAS, as equações de regressão, da regressão linear por partes, foram essas. Então, o Y aqui é o LS-min da produção de leite das classes de lactação utilizadas. O A1 é o intercepto da produção de leite. O B1 é a inclinação da equação de regressão abaixo do THI limite. O B2, então, é a inclinação da equação de regressão acima do THI limite. E o THI limite, então, aqui é representado por C. O efeito, então, do THI sobre a produção de leite estratificado pelas classes da lactação, ele foi significativo e negativo nas classes 4 e 5 da lactação. Então, aqui, o aumento de 1 unidade de THI na classe 4 da lactação provoca uma redução média de 14 gramas na produção de leite diária. E aqui na classe 5, então, uma redução de 9 gramas. Alguns trabalhos de búfalos em outros países estudaram o efeito do THI sobre a produção de leite, mas sem estratificar de acordo com as classes da lactação. Apesar da metodologia ser um pouco diferente, os resultados encontrados por eles não foram muito diferentes desse que nós relatamos aqui. Já para bovinos de leite, alguns outros trabalhos usaram uma metodologia semelhante, estratificada, então, pelas classes da lactação, e esses outros autores, eles relatam uma coisa parecida. Eles também obtiveram um maior impacto negativo do THI sobre as classes da lactação após o pico da produção de leite. O que explicaria esse fato é que no início da lactação, a produção de leite ela é mais baseada na mobilização de nutrientes, de energia do organismo do animal. Já após o pico da lactação, nas fases intermediárias, a produção de leite ela é mais baseada no consumo de ração. E o consumo de ração produz mais calor metabólico do que a mobilização no organismo do animal. Então, esse fato explicaria por que os animais em estágios intermediários da lactação apresentam uma maior sensibilidade ao calor. Aqui na nossa regressão linear por partes, os resultados obtidos foram esses. Então, o parâmetro A1 seria o intercepto da produção de leite, de 3,11. O B1 é a inclinação da produção de leite abaixo do THI limite. Essa inclinação é de 0,03. Então, abaixo do THI limite, a produção de leite não foi afetada pelo aumento do THI. Pelo contrário, até aumentou um pouco. O 76,8, então, é o THI limite. Acima do THI limite, a produção de leite mostra uma queda a cada unidade de THI. Essa queda, então, a cada aumento de 1 unidade de THI acima do limite, a redução na produção de leite é de 260 gramas por dia. Então, aqui para melhor mostrar os resultados que a gente teve, então aqui a tendência de 0,03 na produção de leite abaixo do THI limite. Aqui o THI limite de 76,8 é um valor bastante superior ao encontrado para bovinos.
tanto bovinos de raças taurinas quanto de raças zebuínas, incluindo seus cruzamentos. Isso mostra que os búfalos são realmente animais mais rústicos do que os bovinos, eles têm um limite de estresse calórico maior, superior ao dos bovinos. No entanto, apesar de serem rústicos, eles também sofrem com estresse calórico. Então, aqui, uma queda na produção de leite de 260 gramas por dia por unidade de aumento no THI. Então, só para ilustrar um pouco melhor esses resultados, se a gente considerar um animal de produção de leite média, produzindo sob um THI de 82, que seria o THI máximo do nosso banco de dados, esse animal teria sua produção reduzida em 25% devido exclusivamente ao estresse calórico. E, além disso, cerca de 50% dos nossos registros de produção de leite no dia do controle, do nosso banco de dados, 50% deles estavam sendo, então, coletados nessa faixa de estresse calórico, que seria acima do THI limite. Então, isso ressalta a importância do efeito de estresse calórico sobre a produção de leite de búfalas. Então, só para concluir rapidinho, então, nós encontramos uma perda na produção de leite em relação a um aumento no THI. O efeito mais prejudicial do THI, que seria do estresse calórico, sobre a produção de leite, ocorreu após o pico da lactação, devido, então, à particularidade metabólica dos animais nessa fase da lactação. E o THI limite para búfalas é elevado acima de outras espécies, como bovinos de leite. Apesar de ser elevado, eles também apresentaram uma perda na produção de leite devido ao estresse calórico, uma perda bastante considerável. Então, aqui as referências. E o que eu tinha para falar era isso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode entrar em contato. A continuação do nosso trabalho também está em um outro resumo nesse mesmo congresso, que seria, então, a análise genética do estresse calórico sobre a produção de leite. Então, qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigada.